Proibidos, as famílias não têm permissão para enterrar seus mortos. Um drama que comove o mundo e põe alerta a outros países. Bérgamo, na Lombardia, ruas vazias, hospitais repletos e centenas de corpos sem destino. A cidade está de joelhos. Todas as manhãs eu acordo e tenho que dar os pêsames a alguém. Se você ligar para qualquer pessoa, pega na lista telefônica, aquela pessoa terá perdido um amigo, um conhecido ou um parente. É uma guerra. Os nossos eram soldados e não tinham armas, e ninguém os tinha chamado para combater. Um dos soldados mortos pelo vírus era o pai de Roberta Zaninoni. Giuseppe morreu em 4 dias, tinha 71 anos e, segundo ela, ótima saúde. Alguém tem que lutar por esses mortos que não tiveram justiça. São mortos de guerra, não são números. São Giuseppe. Não, são Giuseppe. Em Bérgamo, depois que as vagas dos necrotérios acabaram, os caixões formaram uma fila na igreja do cemitério da capital. Numa imagem também muito chocante, uma fila de caminhões do exército levou os corpos para outras regiões da Itália para serem cremados. Porque em Bérgamo também não há mais nenhum crematório disponível. O obituário do jornal local, que antes preenchia uma página, hoje tem mais de 10. O capelão de Bérgamo, padre Aquilino, de 84 anos, tenta dar um conforto aos doentes e às famílias no hospital. O senhor consegue dar a extremunção a todos os mortos? Uma das coisas que fazem sofrer é que nem sempre podemos estar presentes, porque o doente ou está em coma ou com um respirador. Visitamos onde podemos, onde não é possível entrar, eu vou à igreja e rezo. Todos os hospitais do norte da Itália estão lotados. Estas imagens, feitas pela equipe da Sky News, mostram como está o principal hospital de Bérgamo. Pacientes pelos corredores, em respiradores. As bolhas de plástico tentam controlar a pressão do ar nos pulmões. O atendimento é feito na emergência. As unidades de terapia intensiva não têm mais vagas. Todos os dias chegam entre 50 e 60 pessoas com sintomas de pneumonia. A maioria é tão severa que precisa ir diretamente para respiradores. Eu nunca me senti tão estressado na vida. Quando você chega a esse ponto, você percebe que você não é suficiente. Estamos fazendo o nosso melhor, mas talvez não seja suficiente. Quando a Itália ultrapassou o número de mortos da China pelo novo coronavírus, mesmo com um território 23 vezes menor, a notícia provocou um grande susto, mas não só, também um mal-estar incalculável e uma tristeza profunda. Há tempos, muitos vinham fazendo a mesma pergunta: por que está morrendo tanta gente na Itália? A resposta que vinha sendo dada pelos médicos e pelas autoridades políticas era sempre a mesma. A Itália tem uma população idosa. É verdade, de 20% a 30% dos seus mais de 60 milhões de habitantes são pessoas com mais de 65 anos. Aqui nem mais consideradas idosas. Só que esta pode não ser a única resposta. A situação na Itália se espalhou muito. Começamos 40 dias depois da China e certamente na Itália existe hoje uma difusão muito maior do que os casos oficiais, porque já faz tempo que fazemos os exames só nas pessoas com sintomas. Um estudo que fizeram numa primeira zona vermelha, na província de Pádua, ganhou fama internacional. Descobriram que 3% da população eram positivos e que 75% dos positivos eram assintomáticos. Nesse mesmo estudo, comandado por pesquisadores da Universidade de Pádua e da Cruz Vermelha, todos os 3.000 moradores da cidade de Vó, próxima de Veneza, foram testados, mesmo os que não tinham sintomas. E isso
Isso permitiu isolar os casos positivos antes deles apresentarem os sintomas da doença. Contendo o contágio, a Covid-19 foi erradicada em 14 dias na cidade. Na Itália, há quase 60 mil positivos oficiais, mas segundo o médico, os contaminados podem ser 600 mil. A taxa de 8% de mortes na Itália não é real, porque se refere às pessoas contagiadas oficialmente. Devemos multiplicar por 5 ou por 10 esse número de contagiados. Então chegaremos aos 2% de mortos, como na China. Outra dúvida é o que teria facilitado esse contágio de massa. Várias hipóteses estão sendo levantadas. Os avós italianos são os que mais convivem com os netos na Europa. Podem ter sido as crianças a passarem o vírus. Mas para quem perdeu alguém querido, isso não consola. Roberta Zaninoni está fazendo um grande abaixo-assinado para que quem errou pague, se é que houve erros. Quando a Itália isolou Codogno e outras 10 cidades do norte no início da epidemia, criando a primeira zona vermelha, Bérgamo foi deixada de fora. Quiseram preservar a economia e retardaram muito os bloqueios. Só isolaram Bérgamo quando o vírus já estava espalhado. Com uma das populações mais longevas do mundo, os italianos setentões, os de 80 e 90 anos, costumam ser mais saudáveis do que a média mundial. Mas o virologista afirma que a maioria dos mortos já tinha a saúde comprometida por algum motivo. Até por outros vírus respiratórios, que se difundem menos, mas que todos os anos matam de 4 a 10 mil pessoas mais frágeis aqui. Mas, como o pai de Roberta, há outros que não tinham doenças prévias, como o marido da brasileira Maria Aparecida Rocha. Foi um pesadelo, está sendo um pesadelo, uma pessoa jovem, porque na Itália 54 anos é bem jovem, forte. Em 6 dias, Michele foi destruído, levando à morte. Engenheiro, 54 anos, o italiano Michele Sarno pegou o vírus na empresa em que trabalhava. Aparecida estava no Espírito Santo quando ele contou para ela. Poucos dias depois, Michele foi para o hospital. Foi avassalador, foi perdendo órgãos por órgãos. Ficou no respirador, não desligaram até que ele mesmo se apagou sozinho. Me entristece porque ele me ligou e eu não consegui atender essa ligação. Ele queria se despedir de mim, ele sabia que ia ser entubado. Uma boa e espantosa notícia veio de Módena. A primeira paciente da Covid-19 a ficar curada naquela província tem 95 anos. E toda a equipe médica quis fazer uma foto com ela. O diretor de medicina interna do Hospital Pavulo diz que Alma Clara Corsini foi internada com uma grave anemia e com problemas respiratórios causados por uma pneumonia. O teste do coronavírus foi positivo. A paciente recebeu oxigênio, remédios para febre e contra possíveis infecções. Em 2 semanas, o sistema imunológico dela respondeu muito bem à doença e ela ficou curada. O médico diz que ela não viveu dramaticamente a doença, mas a enfrentou com muita serenidade.